Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje iniciaremos nossa aula com o ensino religioso. Estamos iniciando mais uma semana de aula. Na aula de hoje, nós iremos realizar as atividades das páginas 18 e 19 do livro Diálogo em Comunidade. Hoje nós continuaremos a falar um pouco mais sobre o trabalho de Laudelina de Campos Melo. Nós conhecemos a história de vida dela na aula anterior e hoje nós iremos iniciar a aula relembrando um pouco sobre a sua trajetória de vida e a sua contribuição para o trabalho, tá bom? Então, a Laudelina, ela é brasileira, ela nasceu em Poços de Caldas, Minas Gerais, e ela lutou para que as empregadas domésticas tivessem seus direitos garantidos por lei. Então, ela fundou a primeira associação das empregadas domésticas. Também ela realizou bailes de debutantes para as meninas que não tinham condições de realizar as suas festas, seus bailes de debutantes, e assim ela conseguiu fazer com que as empregadas domésticas tivessem direito, por exemplo, a carteira de trabalho e a um salário mínimo. Ela começou a trabalhar desde muito cedo, desde seus 7 anos de idade. Ela ficou órfã de pai e a partir daí ela teve que começar a trabalhar para ajudar a sua mãe a cuidar dos seus irmãos, que eram mais novos. Então, Laudelina foi uma personalidade muito importante para o trabalho. Nós vimos aqui a linha do tempo de Laudelina. Vocês observaram, acompanharam os principais acontecimentos da vida dela. Então, ela participou de movimentos políticos, ela também era empenhada na política, buscava os direitos das mulheres negras da periferia. Ela também exerceu trabalho autônomo quando ela fez a sua própria pensão. Então, ela tocava a sua própria pensão e para complementar os ganhos dela, ela vendia também salgados nos estádios de futebol. Então, ela fez também, como eu já disse anteriormente, realizou bailes de debutantes para as meninas negras, que foi chamado de Pérola Negra. Aqui na página 16 e 17, vocês podem voltar para conhecer, para relembrar, na verdade, o que nós estudamos na aula anterior. Aqui na página 18, vocês podem observar, nós temos aqui dados falando sobre o direito das trabalhadoras domésticas. Aqui nós temos uma imagem, uma mulher segurando uma carteira de trabalho. Você já viu uma carteira de trabalho? Peça aí a uma pessoa da sua família que lhe mostre uma carteira de trabalho. Faça leitura de alguns pontos, de algumas leis, alguns direitos que nós temos nelas. Aqui nós temos a legenda. Em 2017, uma alteração na consolidação das leis do trabalho formalizou e garantiu direitos às trabalhadoras domésticas. Ainda hoje, o trabalho doméstico é uma das principais ocupações entre as mulheres, que são a maioria no setor em todo o mundo. Então, cerca de 80% do trabalho doméstico é realizado por mulheres. No Brasil, permanece sendo a principal fonte de emprego entre as mulheres. Aqui nós temos aqui logo abaixo um trecho da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vamos ler. Artigo 23. Todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e a proteção contra o desemprego. Então, aqui nós entendemos que todos os seres humanos, todas as pessoas maiores de idade têm direito à livre escolha do seu emprego.
e fazendo isso ele deve ter justas condições de emprego, né, como carteira assinada, férias, né, um salário proporcional. Vamos aqui ao tópico 4. Todo ser humano tem direito a organizar sindicatos e a neles ingressar para a proteção de seus interesses. Laudelina de Campos Melo era consciente da situação da mulher negra já em 1925. A situação da empregada doméstica era muito ruim. A maioria daquelas antigas trabalharam 23 anos e morriam na rua pedindo esmola. Lá em Santos a gente andou cuidando, tratou delas até a morte. Era um resíduo da escravidão, porque era tudo descendente de escravo. Então aqui ela fala, né, sobre as condições de trabalho na época dela, e que as empregadas domésticas trabalhavam durante uma vida toda sem ter seus direitos garantidos e, por fim, não tinham direito a uma aposentadoria, como temos hoje através das leis trabalhistas, e elas acabavam por pedir esmola na rua. Laudelina de Campos Melo teve sua vida marcada pela defesa das domésticas, da educação e dos seus direitos. Entre os direitos dos trabalhadores domésticos no Brasil atualmente estão. Aqui logo abaixo nós temos aqui uma lista de quais são os direitos das empregadas domésticas hoje, nos dias atuais. Acompanhem comigo. Então aqui vocês podem acompanhar na página 19 uma lista, né, dos direitos dos trabalhadores domésticos. Todo trabalhador ele deve ter um salário mínimo, trabalhador doméstico, remuneração por hora extra, são as horas que ele trabalha a mais do que o combinado, banco de horas, que ele vai juntando assim as suas horas para que ele possa receber por elas, remuneração de horas trabalhadas em viagem a serviço, intervalo para refeição ou descanso, adicional noturno, se ela precisar ficar no trabalho no período da noite, repouso semanal remunerado, folga em feriados civis e religiosos, férias, 13º salário, licença maternidade, vale transporte, estabilidade em razão da gravidez, FGTS, que é o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, seguro-desemprego, salário família, relação de emprego protegida contra dispensa arbitrária ou sem justa causa. Então aqui vale a pena vocês conhecerem um pouco mais sobre os direitos das empregadas domésticas. Converse aí com a família de vocês sobre isso. Aqui ao lado nós temos aqui uma perguntinha. Vocês irão copiar no caderno e responder, tá bom? Converse com os familiares a respeito da importância dos direitos dos trabalhadores domésticos. Então você vai perguntar a uma pessoa da sua família, conversar sobre isso e também responder no caderno. Você vai copiar e responder no seu caderno de religião. Essas são nossas atividades de hoje. Hoje vocês têm apenas a leitura para fazer, conversar com os familiares, relembrar a trajetória de vida de Laudelina de Campos Melo, e você vai também copiar aqui a perguntinha destacada em amarelo e responder no seu caderno, certo? Então essas são as atividades, espero vocês na nossa sala virtual. Até a próxima aula.